Então vamos começar com a primeira lei de Newton, também chamada de lei da inércia. Inércia tem a ver com massa, tá? Corpo que tem muita massa, ele tem bastante inércia. Basicamente, essa primeira lei, ela diz o seguinte: se eu tenho aqui duas situações, tem aqui um bloquinho e aqui também. Esse bloco aqui, ele está parado. E esse aqui está em movimento. Pela primeira lei de Newton, esse bloco aqui, se não tiver nenhuma força resultante atuando nele, ele vai continuar eternamente parado. Ou seja, ele vai ter uma aceleração zero. O que seria uma força resultante? Esse bloco aqui, ele não vai para cima nem para baixo, por quê? Ele está fazendo uma força-peso em direção ao chão, e o chão também está fazendo uma força empurrando esse bloco para cima. Essa força a gente chama de normal. Tá? A normal e o peso têm o mesmo valor, então por isso que não tem força resultante aqui. Ele não vai para a esquerda ou para a direita, porque eu também não tenho nenhuma força resultante atuando para que ele possa ir para a esquerda ou para a direita. Por exemplo, aqui não tem nenhuma força, mas se eu posso desenhar aqui essa força 1 de 10 newton. E posso desenhar do outro lado uma outra força de 10 newton. Força 2 de 10 newton. Então, pelo estudo de vetores, como essas forças estão em sentidos diferentes, elas vão se anular. Eu empurro com força de 10 para cá, outra pessoa empurra com força de 10 desse lado, as duas forças vão se anular e o bloco vai continuar parado. Agora, se esse bloco entrar em movimento, pela primeira lei de Newton, ele vai tender a continuar em movimento eternamente. Por que então que quando eu empurro um bloco no chão, em direção horizontal, ele não continua eternamente em movimento, ele para? Porque entre o bloco e o chão tem uma força chamada de atrito. E essa força de atrito vai se opondo ao movimento. Mas se você pegar esse bloco aqui e levar lá para o espaço e empurrar esse bloco, na ausência de força no espaço, de força da gravidade da Terra ou de algum outro planeta, ele vai continuar indo eternamente. Claro, a não ser que ele chegue perto de algum planeta ou de algum outro corpo que a gravidade daquele corpo vai começar a atuar nesse bloco. Mas se não tiver nenhum planeta perto, nenhum corpo celeste, na direção que tu jogar esse bloco, ele vai continuar indo eternamente. Então a primeira lei de Newton, resumindo, um corpo parado tende a permanecer parado, um corpo em movimento tende a permanecer em movimento. Segunda lei de Newton. Segunda lei de Newton responde a uma questão: o que acontece nesse bloco se tiver uma força resultante? Então eu vou desenhar aqui o nosso bloco de massa M. M é a massa do bloco. Se eu empurrar esse bloco com uma certa força, ele vai entrar em movimento. Ele vai ganhar a aceleração.
Então vamos escrever aqui massa, força e também temos a aceleração. Concordam que quanto mais forte eu empurrar esse bloco, maior vai ser a aceleração. Quanto menor for esse bloco, se eu aplicar uma força de 100 newtons aqui e esse bloco tiver 100 kg, ele vai ter uma aceleração. Se esse bloco tiver 10 kg, aplicando a mesma força de 100 newton, eu vou ter uma aceleração bem maior. A relação matemática disso é que a força resultante é igual à massa do objeto multiplicado pela aceleração que ele adquire. Segunda lei responde a questão da primeira. Tem uma força resultante, posso calcular o valor dessa força, ou melhor ainda, posso calcular a aceleração que esse bloco vai ter aplicando essa força. A terceira lei de Newton. Vou arrumar aqui. Terceira lei. Também conhecida como ação e reação. Isso quer dizer que se eu empurrar um bloco 1 e um bloco 2. O bloco de massa 1 e o bloco de massa 2. Se eu empurrar eles com a força qualquer, eu não vou só empurrar o bloco 1, eu vou empurrar o bloco 1 e o bloco 2. Então seria como se o bloco 1 e o bloco 2 fossem um só. Por exemplo, se a massa do 1 aqui, a massa do bloco 1, ela é de 1 kg e a do bloco 2 de 2 kg, então eu vou ter que aplicar uma força que vai levar em conta a massa do bloco 1 e do bloco 2. M1 mais M2. E daí sim esses dois blocos vão adquirir uma aceleração que, por eles estarem juntos, ela vai ser a mesma. Terceira lei de Newton responde à questão seguinte. Essa interação entre o bloco 1 e 2 que a gente estuda na terceira lei. Se eu empurro esse bloco com a força, essa força, um pouco dessa força vai passar para o bloco 2. Então a força que o bloco 1 faz no bloco 2 depende do que? Depende da massa do 2 e da aceleração do conjunto. Se essa interação aqui, se a força de interação entre o bloco 1 e 2 for de 10 newton, ação e reação significa o quê? Que as forças vão ter o mesmo valor
sempre o mesmo valor, só que elas terão sentidos contrários. Se a força que o bloco 1 faz no 2, aqui, é de 10 newton, obrigatoriamente a força que o bloco 2 fará no bloco 1 F2 vai fazer no bloco 1 vai ser 10 newton, tá? Não existe outro valor de força possível. Porque senão quebraria a terceira lei, né? Porque ação e reação, mesma força, sentidos diferentes. Tá? Então, quando você for dar um soco na parede, tá? Quanto mais forte você der o soco, mais vai doer o seu pulso. Por quê? Porque a força está te dando um soco de volta com a mesma intensidade que você bate nela. Tá? Então, a terceira lei de Newton, lei da ação e reação. Segunda lei de Newton, que envolve força, massa e aceleração. E a primeira lei de Newton, também chamada de lei da inércia. Um objeto parado tende a continuar parado, um objeto em movimento tende a continuar em movimento. Tá? Esse é um resumo básico, muito básico das três leis de Newton.